seja o nome do Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor, ministrando louvor, ministrando louvor. Aleluia. O nosso prazer é estar na casa do Senhor. Não é verdade? O prazer de todo cristão é estar na casa do Senhor. Os irmãos podem se sentar e eu vou convidar o pastor José Carlos para estar dando a palavra. Som. Bom dia, queridos, graça e paz. Amém. A frente fria chegou, né? Estava lá no sul, agora chegou. Essa semana eu estava falando com o pastor Alex, lá de Rio Grande. E aí o pastor Alex falava assim: pastor, dá um frio aqui danado, que a frente fria chegou, muita chuva, e tentando começar a obra, e aí não consegue porque está chovendo, né? Atrasa a obra, né? A gente tem um atraso lá de uma semana, mas ainda estamos dentro do cronograma, né? Mas a previsão parece que era já de hoje para segunda, já está um tempo melhor, mais firme, para poder a gente começar a construção do templo lá em Rio Grande. E a gente quer lembrar, continuarmos orando, não é isso? Pelo projeto Unissão Braga, né? Todos os dias, pela sua realização, pelas lutas que nós temos bastante ali. E hoje, como a nossa irmã Jorge falou, hoje é o segundo domingo de julho, que é o separado pela nossa denominação, né? Pelo Dia de Missões Nacionais, né? E temos o tema ali no nosso cartaz: espalhando a semente, né? A boa semente que é a palavra do Senhor, não é isso? E essa responsabilidade de espalhar a semente é nossa. Nós temos essa responsabilidade de espalhar a palavra de Deus. Então nós vamos, né, estar ofertando hoje no final do culto. Nós vamos estar tendo essa oportunidade de ofertar para a obra missionária. À noite também nós vamos estar ofertando, no segundo domingo, né? Sempre as nossas ofertas são ofertas voltadas para missões.
Nós recebemos a notícia, também nosso irmão Márcio recebeu a notícia, que nosso irmão Fred já está no Brasil, né? Nós louvamos a Deus por isso. Ele já está aqui, né, em Niterói, em São Gonçalo, onde ele costuma ficar. Nós já estamos agendando aí algumas datas para ele estar conosco, para fecha aqui para mim, fechar aqui a porta, a janela, para ele estar conosco, trazendo relatório, né, para estar falando os desafios do trabalho ali na Nigéria. Então, nosso irmão Fred, se Deus quiser, nós vamos ver se na terça-feira agora ele já pode estar conosco, e depois no próximo domingo também ele pode estar conosco aqui, para estar compartilhando, né, esse mover de Deus e os desafios, né, na vida dele ali no ministério que está ali na Nigéria. Também nós vamos estar, mas eu vou deixar isso fazer mais tarde um pouco, que aí mais a gente vai chegando, mas está falando um pouco também sobre o nosso irmão Silvio, que vai estar conosco, o seminarista Silvio vai estar com a gente, mas a gente vai estar no finalzinho, né, a gente aproveita fazer isso, que aí tem mais pessoas já conosco. Bem, abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Ontem os irmãos que estiveram conosco ontem à tarde, ontem nós tivemos o casamento do Rogério, é isso, e a Gisela, aqui na nossa igreja, né? O casamento dos nossos irmãos, uma bonita cerimônia na festa, e nós temos mais um casal, né, casado aí na igreja, não é certo? E merece as nossas orações, os nossos cuidados, os nossos conselhos, é isso? Sempre procurando envolvê-los, né? Porque as dificuldades sempre são muito grandes, a gente sabe disso, né? As lutas são grandes. E aí ontem, depois, quando nós saímos daqui, era mais 7 horas, 7h20, nós fomos ainda lá para a Seropédica, que atravessou aí o Rio de Janeiro todo, que nós fomos lá na igreja de agronomia, pastor Oswaldo em Mirtes. Ontem foi um aniversário, um culto de gratidão, aniversário de 50 anos do pastor Oswaldo. E aí nós fomos lá representando a nossa igreja, representando o departamento de missões. Então nós estivemos ali, né, junto com o pastor Oswaldo, com a missionária Mirtes, com toda a igreja de Seropédica, se alegrando aí por esses 50 anos de idade, 25 anos de ministério que Deus tem concedido ao pastor Oswaldo, né? Então nós louvamos a Deus por isso, pedimos oração, né, pelo pastor Oswaldo, que sempre tem se doado muito pela nossa denominação, é o presidente da nossa denominação. Ontem à noite mesmo, 11 horas, ele já iria viajar para São Paulo, para estar hoje de manhã lá em São Paulo. Então precisa muito das nossas orações, né, porque realmente tem que se desdobrar nas suas várias funções aí, especialmente na nossa denominação. Bem, nós estamos, conforme nós falamos na terça-feira, nós fizemos a questão da oração dominical que Jesus nos ensinou, que está lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. E nós vimos nas terças-feiras, 2 terças-feiras pelo menos, nós vimos a primeira parte dessa oração e a segunda parte dessa oração. E hoje nós vamos terminar a partir do versículo 14 e 15, esse finalzinho que pega essa questão da oração dominical. Eu acho que pode fechar as janelas, né? Porque é a chuva de vento. Quando a gente não quer, o ar-condicionado liga, né? Aí está ligado o ar-condicionado agora. Mas nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 15, que é toda a oração. Lembrando que Jesus aqui, ele não está ensinando uma oração pronta. Embora até a gente ore, né? Quando a gente fala, vamos orar a oração do Pai Nosso, de vez em quando nós oramos. Mas Jesus não está preocupado em ensinar uma reza para os seus discípulos. Isso é bom que a gente fale. Jesus não está preocupado em ensinar, olha, vocês, toda vez que vocês orarem, vocês vão fazer sempre essa mesma oração. Não é isso.
Porque a oração é uma conversa que nós temos com Deus, é um diálogo que nós falamos e Deus fala ao nosso coração, tá certo? E as nossas necessidades são inúmeras e são mutáveis, elas vão mudando à medida da nossa vida, à medida do nosso tempo. Agora, Jesus tem a preocupação de dar os elementos que precisam ter numa oração. Então, toda oração dirigida ao Senhor, nosso Deus, nós precisamos ter elementos, precisamos ter coisas que nós falamos, que nós pedimos, que nós agradecemos. Então Jesus nos ensina, e esse é o maior aprendizado que nós podemos extrair da oração dominical, tá bom? Então nós vamos ler a partir do versículo 9, lembrando sempre que a nossa oração, conforme Jesus nos fala aqui um pouco antes, né, versículo 6, a nossa oração é sempre voltada a quem? Olha o versículo 6. Ao Pai, né? Jesus diz, ó, tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Porque Ele falou, eu vou para junto do Pai, vou interceder por vocês, não é isso? Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso mediador. Mas a nossa oração, e Jesus nos ensina isso em vários textos, que sempre é direcionada ao Pai, em nome de Jesus, mas ao Pai. Então vamos lá, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então nós vemos que toda a nossa oração nós precisamos exaltar, glorificar o nome de Deus. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no... Ou seja, você pode pedir, e eu peço nas nossas orações, mas qual é a vontade que deve prevalecer? A vontade de Deus. Claro que nós devemos orar e devemos pedir, Jesus nos ensina isso: pedir e dar-se-vos. Então nós pedimos, mas nós devemos pedir segundo a vontade de Deus. Senhor, a minha vontade é essa, o meu pedido é esse, mas faça não a minha vontade, faça, se a sua vontade bater com a minha vontade, amém, ótimo, o Senhor vai, não é isso? Fazer aquilo que está de acordo com a vontade dele e com a minha vontade. Mas se a minha vontade não está de acordo com a vontade de Deus, que prevaleça a vontade de Deus, não a minha vontade, ainda que às vezes a gente não entenda, não é isso? Porque nós pedimos porque nós queremos algumas coisas, às vezes nós não entendemos algumas coisas e Deus não nos concede. Mas mais à frente na nossa vida nós vamos entender por que Deus não nos deu aquilo, por que o Senhor não nos respondeu conforme nós queríamos. Mais à frente nós conseguimos entender todos esses planos do Senhor. Verso 11: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então nós lembramos que nas nossas orações nós sempre pedimos pela provisão de Deus. Agora, a provisão, ela é diária. E aí eu dei o exemplo na terça-feira com relação ao povo de Israel com o maná. Os irmãos lembram? Né? Aquele que pegava maná para 2 dias, o que aconteceu com o maná? Estragava. Porque as misericórdias do Senhor se renovam não é a cada semana, não é a cada mês, não é a cada ano, é a cada manhã, a cada dia. A cada despertar do dia, as misericórdias do Senhor também são renovadas sobre as nossas vidas. Então, nas nossas orações, nós pedimos sempre pela provisão de Deus, essa provisão diária, esse cuidado diário de Deus para conosco. Verso 12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos. Vimos a questão do perdão e nós vamos falar um pouco mais hoje sobre isso, no versículo 14 e 15. E não nos deixe cair em tentação. Veja, Jesus não nos ensina que fala assim: Senhor, não nos sobrevenha tentação. Ele poderia falar isso, né? Que não nos sobrevenha a tentação, mas ele disse não. A tentação vai acontecer,
porque é uma prova, é a maneira de Deus provar a nossa fidelidade com Ele. Então virá tentações, virá provas, virá dificuldades, virá tudo isso vem sobre as nossas vidas. A gente não pode pedir, Deus, não, eu não quero passar pelo vale da sombra da morte, eu não quero passar pelo deserto, eu não quero, né? Não, tudo isso, queridos, nós vamos ter que passar, e Jesus nos falou de uma maneira muito clara. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, queridos, nós vamos passar, isso é inevitável, não tem como nós pedir, Deus, eu não quero, não tem que passar. Mas a nossa oração é: não nos deixe cair diante dessas situações, não nos deixe perecer diante dessas dificuldades, não nos deixe estremecer diante das lutas que nós vamos enfrentar à nossa frente. Então nós pedimos e oramos a Deus por fortalecimento, por encorajamento, para que a gente não venha a cair, a gente não venha a pecar, a gente não venha a ser reprovado em alguma prova que o Senhor nos submeter. Mais adiante, ele diz assim: mas livra-nos do mal. Como é importante nós pedimos a Deus que o Senhor nos livre do mal, né? Ainda mais nos nossos dias, na insegurança que nós vivemos, né? Nós sempre temos que orar e pedir: Senhor, livra-nos do mal, livra-nos das mãos dos homens violentos, livra-nos, ó Deus, das mãos dos homens corruptos, livra-nos de todo o mal. É isso, que a tua mão sempre esteja à nossa volta, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, né? Que o Senhor sempre esteja ali, conforme aquele texto que eu gosto muito, aquele texto lá de Jó, quando o diabo vai até o Senhor para, né, falar a respeito de Jó, e Deus fala: está vendo Jó? E o diabo fala assim: mas também o Senhor coloca uma cerca em volta dele, o Senhor coloca uma sebe, né? A sebe é aquela cerca viva, o Senhor coloca uma cerca em volta dele e ninguém consegue chegar perto dele. Por isso que ele louva o Senhor, por isso que ele adora ao Senhor. Então ali mostra de fato que Deus tem essa preocupação de cuidar daqueles que são dele, né? Daquele que pertence a Ele. O Senhor cuida, o Senhor guarda, o Senhor livra. Então nós precisamos, nas nossas orações, sempre rogar e pedir a Deus que Ele nos livre de todo mal. E no finalzinho diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para, ou seja, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração sejam ao nosso Deus, sejam ao nosso Deus. Vamos lá, e hoje nós vamos ver o versículo 14 e 15, que está ligado diretamente ao verso 12. Então nós vamos ler da seguinte maneira: nós vamos ler o versículo 12 e depois vamos passar para o 14 e 15, tá certo? Porque ele tem uma continuidade. E diz assim, verso 12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Verso 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E aí que eu falei que aqui está um grande segredo da oração, não da oração dominical, mas das nossas orações, porque Jesus nos ensina e nos coloca uma condicional, o se, não é isso? Os professores de português aí, se é uma condicional. E Jesus fala: olha, se vocês agirem dessa maneira, Deus responderá dessa maneira. Se vocês agirem dessa outra maneira, Deus responderá de outra maneira. Ah, então quer dizer que Deus é interesseiro, pastor? Deus só faz se a gente fizer? Não, não é Deus interesseiro. Mas Deus tem a sua lei, Ele tem aquilo que Ele rege a vida dele, aquilo que Ele se conduz. A palavra de Deus diz que Ele não se contradiz,
Aquilo que ele falou na Bíblia, lá no início, ele vai cumprir lá no final. Ele não se contradiz, porque é a palavra dele. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, né? Para que haja divergência na sua palavra. Então o Senhor, muitas vezes no Antigo Testamento, ele falou o seguinte, 2 Crônicas 7,14: se o meu povo se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Mas começa como? Se. Há uma condicional. Se vocês se arrependerem dos seus pecados e confessarem os seus pecados, eu perdoarei os vossos pecados e os justificarei de toda injustiça. Se. Há uma condicional. Porque seria muito fácil. Ah, não, eu não me arrependo, porque o se lá, eu não me arrependo, eu não busco, eu não perdoo, e Deus vai continuar fazendo aquilo que Ele precisa fazer na minha vida. Seria muito fácil. Não exigiria nada de nós, um posicionamento. Josué, capítulo 24, diz: escolhei hoje a quem servais. Se vocês escolherem os deuses dos amorreus, jebuseus, vocês seguem eles. Mas se vocês buscarem ao Senhor, que Ele seja o único Deus na sua vida. Sempre nós temos que fazer escolhas. Sempre nós somos colocados diante do se, né? Se você for para a direita, né, vamos dar um exemplo, você sai da ponte de Niterói, sentido Niterói. Se você for para a direita, você vem para Niterói. Se você for para a esquerda, você vai para São Gonçalo. Não é isso? Há uma condicional. Eu não posso vir para cá e querer chegar lá, não tem. É uma escolha que eu tenho que fazer. E Jesus nos ensina isso de uma maneira muito clara, muito clara. Porque diz: se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Irmãos, qual é a condição? Qual é a condição que nós temos de diferença com relação ao mundo? Deixa eu explicar isso mais ou menos. O que eu estou falando? Ora, o que me torna diferente das pessoas lá fora? O que me torna diferente do mundo pecador? O que nos torna diferente? Será porque nós não pecamos mais? Não, porque nós somos pecadores e continuamos pecadores. Então o que nos torna diferente? Ora, se nós somos pecadores e o mundo lá fora também é pecador, o que me torna diferente deles? O que nos torna diferente deles? É a condição que nós nos arrependemos. Nós somos pecadores, mas nós nos arrependemos do nosso pecado. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, não é que ele não peque, mas ele não tem mais prazer no pecado, ele não fica na prática do pecado. A diferença nossa do mundo não é o errar ou não errar, mas é a questão que nós temos agora, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que quando nós erramos, o Espírito vem e nos convence do nosso pecado, dos nossos erros, e nos arremete a Deus. Olha, você tem que se arrepender. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Como você consegue identificar uma pessoa que tenha Cristo, embora esteja afastado de Deus, e uma pessoa que, embora estivesse dentro da igreja e agora está fora, mas nunca teve a Cristo? É difícil isso, né? Mas a prática nos ensina algumas coisas. Quando você conversa com uma pessoa que esteve na igreja e hoje está no mundão, e aí você vai conversar com ela: fulano, você foi criado na igreja, rapaz, né? Você está aí nesse mundo, está aí, tal, você precisa voltar para Deus. Aí a resposta dessa pessoa é assim: ah, eu não quero nada com Deus, não quero nada. Eu fui lá, minha avó me levava, meu pai me levava, mas olha, não quero não, meu lugar é aqui mesmo. Essa pessoa esteve na casa do rei, andou dentro do palácio do rei, andava nos corredores do palácio, mas nunca
conheceu o Rei. Nunca teve um encontro com Cristo. A diferença de uma outra pessoa, esteve na igreja, agora está fora, aí você conversa com ela. Meu irmão, você está fora, você foi criado no evangelho e tal, você cantava no louvor, e não sei o quê. E aí a pessoa fala assim, não, você está certo, mas eu tenho que voltar. Eu reconheço que eu estou errado, eu reconheço que eu não tenho forças, mas ora por mim, ora, porque eu preciso voltar à presença de Deus, eu preciso voltar, lá é o melhor lugar para estar. Olha a diferença de posicionamento. Uma não se arrependeu, porque não conheceu a Jesus. A outra se arrepende, embora ela esteja errada, mas ela reconhece o erro dela, ela reconhece que ali não é o lugar dela. Essa, segundo exemplo que eu falei, um dia Deus trará a sua presença, por dor ou por amor, nós não sabemos, é o caminho de Deus e o caminho que a pessoa escolhe, mas Deus trará a presença dele. Por quê? Porque ela tem a consciência dos seus erros, dos seus pecados. Só tem essa consciência quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Se não tiver o Espírito, não tem essa consciência. Essa é a diferença do mundo. O mundo não tem o Espírito Santo. Então a pessoa está errado, está pecando, e está lá, e está se lambuzando cada vez mais, e está mergulhando cada vez mais, porque ela não tem a consciência, ela não tem o Espírito que lhe traz a esperança, ou lhe traz até mesmo, né, a questão da justiça de Deus. Então Jesus nos ensina essa questão do perdão, e ele coloca essa condicional de uma maneira muito forte, e ele diz, se vocês perdoarem, o vosso Pai perdoará. Se vocês não perdoarem, o vosso Pai também não perdoará. Ora, se Deus não perdoa os meus pecados, porque eu não perdoo o pecado do meu irmão para comigo, se Deus não perdoa os meus pecados, significa que eu ainda continuo em pecado. E se eu continuo ainda em pecado, significa que o que resta para mim é punição. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura, nasceu de novo. João capítulo 3. Ele nasceu de novo, ele passou pela experiência do novo nascimento. Ora, se ele ainda está em pecado, porque ele retém o pecado de outro na sua vida, algo está separando ele de Deus. O profeta diz, as nossas iniquidades trazem separação entre nós e o nosso Deus. As nossas iniquidades. Então, queridos, essa condicional que Jesus nos fala é muito importante, mas muito importante, e eu diria é o cerne da oração e da vida do cristão. É a essência. E o que Jesus fala com relação a isso? Que pecado é esse? Ora, se vocês perdoam os homens as ofensas que eles cometeram contra você, Deus perdoará. E Jesus depois dá várias parábolas para falar sobre a questão do perdão. Que ofensas são essas? 1 João vai dizer que se nós chamarmos o nosso irmão de tolo, se traduzir para a linguagem de hoje, seria bobo, bobão. Eu chamo meu irmão, tu é um bobão, tu é um Zé Mané. Se eu usar essa expressão para com o meu irmão, não num termo né, de brincadeira e tal, mas num termo de raiva, né? De fúria, às vezes. 1 João nos fala que nós somos passivos do inferno. Porque se eu não consigo amar o meu irmão, a quem eu vejo, como eu vou amar a Deus, a quem eu não vejo? Se eu não consigo ter comunhão com o meu irmão, que está do meu lado, como eu vou ter comunhão com Deus, que eu não consigo vê-lo? Como? E Deus fala isso. Nós somos mentirosos, ele diz. Se eu falo que eu amo a Deus e não amo meu irmão, eu sou mentiroso. Então Jesus nos fala isso. Ora, viver o perdão nas nossas vidas é algo tão importante e necessário, que vai fazer toda a diferença na nossa vida espiritual. Ah, pastor, as minhas orações não são respondidas. Por que não são respondidas? Tem alguma coisa aqui.
Tem alguma coisa separando aí você da ligação com Deus. Ah, minha vida não vai adiante. Mas por que não vai adiante? Tem alguma coisa aí. A Valquíria, semana passada, foi semana passada que ela falou sobre depressão? Foi no outro, né? No primeiro, né? No último, que ela falou sobre depressão. E aí, os irmãos lembram que você sente uma coisa hoje, mas tem uma origem. O que está causando aquilo ali? Ah, eu estou sentindo uma angústia, um pesar no coração. O que é isso? Ah, tem uma origem. Vamos ver lá qual é a origem. É exatamente isso aqui que Jesus fala. Às vezes nós queremos que a nossa vida faça isso, faça aquilo, que a gente que vai de vento em popa, e a gente esquece de alguns princípios espirituais que são fundamentais na nossa vida. E que sem isso aqui, nós nunca vamos conseguir caminhar. Nós nunca vamos conseguir avançar. Nunca. Por quê? Porque há questões de perdão ou de falta de perdão dentro da nossa vida. Há questões que nós vamos trazendo amarrado dentro conosco. É igual quando aquele carro que sai dos noivos e sai um monte de latinha fazendo barulho atrás, né? Anunciando, né? Ah, tá casado. Só que na vida cristã é diferente. As latinhas são os pecados que você não liberou. Você está correndo e as latinhas estão atrás de você, anunciando que você tem questões que não foram perdoadas e questões que nos separam de Deus. Queridos, essa questão do perdão, ela é fundamental nas nossas vidas, desde pequenas coisas a grandes coisas. Às vezes nós não liberamos perdão por pequenas coisas. Uma vez, ouvindo um testemunho de uma questão conjugal, o pastor estava aconselhando, e aí um casal foi lá, briga, né? Mais de 20 anos juntos, e aí briga, aí o pastor foi lá aconselhar, e aí fala, irmã, o que aconteceu? Não, é isso, é aquilo, que pastor, ele fez um negócio contra mim. O que ele fez tão sério contra a irmã? Não, ele me negou um pedaço de bolo. Aí o pastor, poxa, chegou para o irmão, meu irmão, você negou um pedaço de bolo para sua esposa? Aí ele assim, foi pastor, mas foi há 20 anos atrás. 20 anos ela está com aquilo guardado no coração dela. Há 20 anos. Veja só, um pedaço de bolo, porque negou um pedaço de bolo, porque pisou no pé, porque falou isso. Há 20 anos ela traz aquilo no coração dela contra o seu esposo. 20 anos. Aí a gente fica perguntando, e a gente quer que Deus ouça a nossa oração? Como Deus vai ouvir a minha oração? Se eu estou com o coração tão endurecido e tão empobrecido para nos apegar a essas latas que a gente fica carregando durante a nossa vida. Tem questões sérias, claro, tem questões sérias. Tem questões onde pessoas sofreram abusos enquanto criança, adolescente, de pais, de familiares. São questões mas também precisam ser liberadas, perdão. São questões mais sérias, são questões que precisam ser trabalhadas por Deus, pelo Espírito Santo, com aconselhamento, mas que também precisam ser perdoadas. Mas a maior parte, queridos, isso como experiência como pastor, como a gente lê bastante nessa área de aconselhamento, a maior parte das questões são pequenas coisas bobas, coisas porque um irmão falou A, o outro falou B, aí fica com aquilo no coração, contra as pessoas, e isso impede um mover de Deus na minha vida. Isso impede o derramar do Espírito Santo do Senhor na minha vida. Aí eu vejo a pessoa do meu lado prosperar, crescer, ser feliz, e eu fico perguntando, por que eu não sou? Por que Deus não faz isso comigo? Por quê? Começa a olhar, começa a fazer uma análise, vê se você não está trazendo essas latas junto com você, coisas bobas, coisas pequenas
coisas simples de resolver, que basta você falar assim: Senhor, eu não quero mais carregar nada disso. Eu quero liberar o perdão. Eu quero perdoar essas pessoas. Eu quero liberar o perdão a todas elas, para que o Senhor ouça a minha oração e para que eu esteja plenamente na tua vontade. Vamos orar, queridos? Vamos ficar de pé para nos orarmos nesse momento? Vamos fazer essa oração. Eu gostaria que você, nesse momento, dobrasse sua cabeça e, se você puder, faça essa análise diante de Deus agora. Faça essa avaliação. Será que há pequenas coisas? Será que essas questões que você tem trazido, às vezes é contra um esposo, contra uma esposa, contra um filho, contra um vizinho, contra um familiar, contra um amigo de trabalho, porque a coisa não foi como você pensava? Às vezes dentro da igreja, dentro do relacionamento, porque você queria fazer estrogonofe de carne, o outro fez estrogonofe de frango, e aí você ficou chateado por causa disso. Pequenas coisas que nos atrapalham tanto a receber a unção e o avivamento do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas, que nos atrapalham no responder das nossas orações diante de Deus. Então vamos orar nesse momento. Você pode só fazer essa análise diante do teu coração, e em achando alguma coisa, que você nesse momento tenha a coragem, a ousadia de cortar esses laços, de liberar esse perdão, mesmo que a pessoa não esteja aqui, mas você faça isso diante de Deus primeiro. Deus, aqui está, olha essas coisas que eu tenho trazido há tanto tempo no meu coração, e eu quero nessa noite desamarrar isso. Eu quero soltar essa corda, eu quero soltar esse pecado, quero soltar, Deus, eu quero me livrar dessas coisas. Eu não quero mais carregar isso na minha vida, eu não quero mais conduzir isso, não quero, Deus, eu quero soltar, eu quero cortar tudo isso que ainda está me impedindo a ter uma vida melhor, mais frutífera, na dependência do Senhor. Eu quero me liberar de todas essas coisas. O primeiro passo é você e Deus. E depois, se você tiver oportunidade, procura a pessoa, procura ela e fala assim: olha, eu queria só te falar que eu quero liberar o perdão sobre a sua vida. Talvez a pessoa vai falar assim: mas o que eu fiz por você, contra você? Você às vezes nem precisa falar, você simplesmente: não quero nem voltar nisso, mas só quero falar que, olha, não tem mais nada, eu estou pronto para te amar verdadeiramente como Jesus me amou. Senhor nosso Deus, Pai eterno, muito obrigado, Deus, por essa manhã separada pelo Senhor, para estarmos aqui na Tua casa, para o louvor da Tua glória. Deus eterno, nós te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe a Tua presença. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar fazendo nessa manhã uma obra maravilhosa nos nossos corações. Ó Deus, a Tua palavra nos diz que nós somos curados pela Tua palavra, nós somos tratados por ela. A Tua palavra é vida e vida em abundância. E Deus, nós queremos beber da Tua palavra, nós temos sede da Tua palavra. E nós queremos pedir, ó Deus, que a Tua palavra nesta manhã possa produzir muito efeito nas nossas vidas, que a Tua palavra possa purificar os nossos corações, que o Senhor nos ajude, Deus, nessa manhã. Ó Deus, se algumas questões há dentro do nosso coração que tem atrapalhado a nossa comunhão contigo, porque nós temos retido o pecado, nós temos, ó Deus, deixado de liberar perdão às pessoas, e isso, conforme o Senhor nos ensinou hoje, isso impede, ó Deus, uma maior comunhão contigo. Isso impede que o Senhor também nos perdoe plenamente os nossos erros, os nossos pecados. E nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor nos ajude a soltar essas coisas, a liberar o perdão, a, ó Deus, amar as pessoas como elas são e não como nós queríamos que elas fossem, a aceitar os nossos irmãos e amigos como o Senhor os criou, com erros, com acertos, com falhas, com qualidades, mas são homens e mulheres que o Senhor criou para o louvor da Tua glória. Deus bendito, ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a viver na presença do Senhor, e que, ó Deus, qualquer outras questões que venham a nos atrapalhar,
que venham a impedir a nossa maior comunhão contigo. Que o Senhor, ó Deus, possa estar trabalhando isso com o teu Santo Espírito nas nossas vidas. E assim, Senhor, nós vamos ter a certeza que as nossas orações são ouvidas e as nossas orações serão respondidas pelo Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Continue, ó Deus, a falar conosco, a ministrar as nossas vidas. Continue, ó Deus, a nos dar uma manhã agradável na Tua presença, no estudo da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, queridos? Antes de passar a palavra à nossa irmã Jorge, nós queremos duas coisas. Nosso cartaz já está pronto, né, da 13ª festa da colheita. O banner já está pronto. Segunda-feira também já vai ali já vai para o nosso outdoor. E os irmãos já estão recebendo, né, aí as cartelazinhas daquela venda antecipada, para nós já estarmos trabalhando. Nós vamos marcar. Os irmãos levaram aqueles cofrinhos, né, o cofrinho da festa da colheita. Quando, Zé Borges, a gente pode marcar? Dia 20. Não, então vamos lá. Domingo 15 é o domingo que vem. 22. Então no domingo, dia 22, é o último domingo. Se você quiser trazer antes, já está cheio, você pode até trazer. Não tem problema. Traz, né? Entrega para o presbítero Zé Borges. Mas no domingo 22, nós vamos marcar então para nesse domingo, não é isso? Os irmãos entregarem o cofrinho. Essas ofertas, junto com outras ofertas que os irmãos estão doando, vai nos ajudar a fazer a festa. Não é isso? Nosso objetivo é que a gente tenha todo o material doado para que o lucro seja lucro, né? E lembrando que o lucro da festa da colheita, 50% é destinado à obra missionária e os outros 50% é voltado para nós concluirmos algumas obras, né? Fazermos aquilo que nós precisamos dar continuidade, tá certo? Então vamos estar orando também, convidando as pessoas para a festa da colheita. Ontem nós tivemos a reunião da nossa associação e aí eu tive a oportunidade já de entregar o nosso cartaz para os nossos pastores da nossa região. Mas aquele trabalho de ir nas igrejas, como nós acertamos com a comissão, é importante, porque ali você já leva o cartãozinho, já vende, né, já faz a divulgação também. Outro cartaz que já está ali, e aí nós vamos nos programar, irmãos. Nós vamos nos programar. Eu não sei como que a gente vai fazer ainda. Vou bolar um negócio aí, entendeu? Eu não sei se a gente vai ter uma camisa. Nós vamos estar identificado, todo mundo da primeira, né, congregacional, a gente vai estar identificado. Nós vamos, esse ano, a nossa denominação completa 157 anos. 157 anos de organização, a nossa denominação congregacional. E o pastor Osvaldo, depois que ele esteve aqui na nossa Santa Ceia conjunta, né, naquele 1º de abril aqui, dia 6 de abril, não lembro, ele gostou muito. Ele falou assim: pô, rapaz, coisa legal, né, de vocês aqui, o pessoal bem unido, vamos fazer a festa da denominação desse lado daqui? Aí falou com o pastor Márcio, estava eu, o pastor Márcio, alguns outros pastores: vamos embora, vamos fazer. E aí nós aceitamos o desafio, trabalhamos como diretoria, chamamos outras associações para participarem conosco. Então nós temos 6 associações: a nossa, a Associação de São Gonçalo, a Sol Nascente, a região dos Lagos, a região de Maricá, então até a região de Petrópolis, toda essa região daqui, né, mais próxima, estão trabalhando conjuntamente conosco. E aí nós elaboramos uma programação junto com o pastor Osvaldo. Nós teremos 3 cantores: Jairo Bonfim, Josiane e Elane Martins estará conosco, e também Mino Filho, e o louvor congregacional é lá do Nordeste. Haverá uma programação especial para as crianças. A programação começa a partir de 10 horas da manhã e vai até às 5 da tarde, não vai até de noite, porque o pessoal vem de longe, então para o pessoal voltar, né, de ônibus e tudo mais. Então virá caravanas do Rio todo. Será onde? No Clube Tamoio. Nós já fechamos o Clube Tamoio, som e tal. Haverá barraquinhas lá para alimentação durante o dia, então você não precisa se preocupar, né? Tem lá refrigerante, suco, cachorro quente, vai ter, né, comida, almoço. A gente vai passar ali finalzinho de manhã e à tarde ali, cultuando a Deus, louvando ao Senhor, nos alegrando com os nossos irmãos congregacionais, né? Nós esperamos ali, queremos colocar ali
3, 4 mil pessoas, né? E cremos que isso é possível. Nós fazemos esse grande movimento, tá certo? Então eu não quero convidar, eu quero convocar a nossa igreja a nós estarmos lá, todos nós. Se for preciso a gente alugar um ônibus, a gente aluga um ônibus, embora seja perto, mas nós vamos dar o nosso jeito. A gente quer todos nós. Quando será? Dia 18 de agosto. Então, primeiro sábado de agosto é dia 4. Dia 4? Dia 4 é a festa da colheita. Primeiro sábado. Segundo sábado nós estamos livres. No terceiro sábado, dia 18 de agosto, segundo sábado nós temos a festa do Aipim, lá em Lindo Parque, né? Também bem conhecida, nossa associação. E aí, no dia 18, que é o terceiro sábado, tem o aniversário da nossa denominação. Tá bom, irmãos? Então, coloca na tua agenda aí, olha, eu tenho que estar lá. Nós vamos ver aí, nós vamos ter uma camisa, a igreja vai estar identificada lá, né? Gostaria de nós estarmos juntos. Quando a gente convidar, chamar as igrejas para, né, se representar, a gente vai estar lá identificado. Vamos fazer uma bonita festa ali no Clube Tamoio. E claro, você pode levar visitantes também, que haverá pregação da palavra, né, momento de louvor. Então tudo isso é edificante e é para a glória do Senhor Jesus. Bem, irmão Silvio, aos irmãos que não o conhecem, eu acho que a maioria já conhece, mas o nosso irmão Silvio, seminarista aqui no nosso seminário, vai estar trabalhando conosco, pelo menos nesses próximos 6 meses, né, que o pastor Idauro liberou ele lá, vai estar conosco trabalhando aí na igreja. Nós desafiamos o Silvio para fazer parte da nossa equipe lá de Magé. Então, aos sábados, nosso irmão Silvio estará indo lá com Beth, com Cláudia, com os nossos irmãos. A nossa escala dos oficiais vai continuar a existir, nós vamos continuar indo também lá. Nós queremos intensificar o nosso trabalho lá em Magé, né? Queremos fortalecer o nosso trabalho, lembrando, visando uma futura igreja, uma futura congregação, tá certo? Então nós queremos isso, esse é o nosso sonho, nós estamos colocando diante de Deus. O nosso irmão Silvio vem para nos ajudar nesse apoio de estar trabalhando. E também nos domingos, né, acho que um domingo vai estar lá, os primeiros domingos ele vai estar lá com o pastor Idauro, que é a igreja dele, lá do Barreto, né? Mas os outros domingos vai estar conosco, para nós estarmos também compartilhando aí, usando, né, do Silvio, naquilo que a gente puder explorar ele, a gente vai estar explorando, né? Sugando aí, né? Ele, claro que tem também os afazeres dele também no seminário, tem as atividades, mas aquilo que a gente puder explorar, a gente vai estar explorando aí, nos ajudando. Tá bom, queridos? Então, Silvio, seja bem-vindo, tá certo? Como seminarista da igreja aí, para nós estarmos trabalhando juntos nessas grandes seara que é a obra do Senhor Jesus. Amém, amados? Jorge. Explorar numa ótica boa, né? Irmãos, vamos nos dividir em classe. Oi. É irmão da esposa do pastor Liette. Ok. Seja bem-vindo, irmão. Vamos estar então nos dividindo em classe, tá? Você já pode ir para a sua classe. Nós já distribuímos. Depois. Nós já distribuímos as revistas aqui da classe, tá? Edificando. Se você ainda não pegou a sua revista, você pode estar indo lá na secretaria, pegando, que nós vamos estar anotando o seu nome, tá? Para você não ficar sem revista, tá bom, queridos? Então vamos nos dividir em classe. Quando for 11h05, a gente vai estar tocando o sino para a gente estar encerrando aqui a escola dominical, ok? Um bom estudo para todos. Esqueci de avisar que hoje